Olha só, hoje eu trouxe um tema um pouco diferente aqui para vocês, para a gente abordar aqui, para a gente repensar algumas coisas, que é sobre lesões. Olha, eu sou fisioterapeuta, né, Tio Ju? Não trabalho mais como fisioterapeuta, tá? Não atendo mais. E, na verdade, a minha área mesmo na fisioterapia, ela era respiratória, né? Eu atendi pouquíssimo tempo como ortopedia, com ortopedia mesmo, mas a minha paixão na fisioterapia era trabalhar em UTI. E aí, hoje eu não trabalho mais como fisioterapeuta, na verdade, hoje eu só uso os conhecimentos que eu tenho como fisioterapeuta para ajudar as pessoas a ganharem mais flexibilidade, ao ponto de se tornarem com aberturas zeradas ali. E aí, tem uma coisa que para mim é muito claro, que é essa questão das lesões, e é um assunto que eu não gosto muito de falar sobre isso aqui. Interessante, né, Tia Jo? Apesar de ser fisioterapeuta, porque aí, gente, a gente fica naquela coisa, ai, porque eu tenho dor aqui, porque eu tenho dor ali, porque eu tenho dor lá. Não é assim, Tia Ju? Porque uma coisa atrai a outra. Então, cuidado. A gente vai falar sobre lesões, mas a gente vai falar como evitá-las, tá bom? Como é que a gente faz para evitar as desgraças dessas lesões durante os nossos exercícios de alongamento, tá? E aí, o que acontece? Quando a gente pensa em como evitar lesões durante, para a gente fazer os exercícios de alongamento, eu sei que tem muitas pessoas que acabam tendo medo, um pouco de receio de fazer alongamento por medo de lesão. Às vezes são pessoas que já passaram por um processo de lesão, então, eu já me machuquei, né, alguma vez quando eu estava fazendo alongamento. Às vezes são pessoas que já ouviram histórias de alguém que se machucou, né? Ou a própria sensação de estiramento ali, de puxar a musculatura durante o alongamento, traz para a pessoa a sensação de que ela vai lesionar, de que ela vai se machucar, e é uma coisa que ela não quer. Então, independente de qual seja a situação, a gente sempre vai ter maneiras de tentar evitar lesões. Existem lesões que elas acontecem por acidente, né? Existem lesões que podem acontecer por acidente. Por exemplo, eu estava coloquei minha perna num banquinho, o banquinho escorregou. E aí eu acabei machucando durante o alongamento. Existem lesões que podem acontecer porque alguém veio e me empurrou e fez eu passar do meu limite, né? Então, foi ali me forçando até a hora que passou do limite, e aí aconteceu uma lesão. Essas são lesões que não necessariamente elas estão no nosso domínio, certo? Mas eu vou falar como a gente pode evitá-las também, tá bom? Mas existem muitos outros mecanismos de lesão durante o alongamento que a gente consegue diminuir o risco, tá? Pode ser sempre a possibilidade de lesão, ela sempre existe, desde a gente sentada num sofá até a gente tomando banho, caminhando na rua ou fazendo alongamento. Agora, quando a gente entende quais são as coisas que podem causar lesão, a gente começa a evitar essas coisas para evitar as lesões. Show de bola? Vamos lá? E aqui hoje eu trouxe para vocês 10 coisas que você deve tomar cuidado na hora de fazer alongamento para você evitar as lesões. Sim, chega de lesão nessa vida. O que acontece? A gente faz alongamento para aumentar a nossa flexibilidade, certo? Eu faço exercícios de alongamento para que isso aumente a flexibilidade do meu músculo. Quando a gente faz algumas coisinhas erradas ali nesses exercícios, a gente pode ter lesão. Então, eu posso ter um estiramento, eu posso ter uma distensão, tá? Que são coisas um pouco diferentes, mas enfim, eu tenho um músculo machucado ou um tendão ali machucado. E aí, quando a gente tem essas lesões, o que é que acontece? A gente estava num treino para aumentar a nossa flexibilidade, e aí, quando a gente acontece a lesão, a gente tem que interromper o nosso treino de aumentar a flexibilidade. Além disso, a gente ainda tem que interromper muitas vezes a nossa atividade que a gente faz. Por exemplo, se eu faço balé, ok? E aí eu faço minha aula de balé e estou fazendo um treino para melhorar minha flexibilidade. E estou fazendo lá meus exercícios de alongamento e acabo me machucando no exercício de alongamento. Eu acabo tendo que parar de fazer o treino, porque eu preciso deixar minha musculatura se recuperar,
Consequentemente, as minhas aulas de balé, se eu conseguir fazer, eu vou fazer numa intensidade mais baixa, porque eu vou estar machucada. O meu trabalho, se ele depender que eu ande de um lado para o outro, ou dê aula, como é o meu caso, eu vou acabar prejudicando o meu trabalho também. Então, a gente tem que evitar realmente as lesões a qualquer custo, não só pela lesão em si, mas por todo o problema social que ela me causa, desde de interromper os meus treinos de flexibilidade, as minhas atividades físicas, até o meu próprio trabalho dia a dia. Show de bola? Então, vamos entender 10 coisas que a gente pode fazer para evitar, ok? Primeira coisa, cuidado com o aquecimento. Muitas pessoas acreditam que se eu fizer aquecimento antes de me alongar, eu não vou me machucar. E, na verdade, isso não é comprovado cientificamente. Tem pesquisas que falam que sim, que evita, e tem pesquisas que falam que não, que o aquecimento não evita. Qual é a grande questão? O aquecimento, ele vai me ajudar a prevenir lesões quando eu for querer usar a minha flexibilidade, não quando eu for querer treinar flexibilidade. São coisas diferentes. O que eu quero dizer? Estou na minha aula de balé e vou fazer um grand battement, vou dar um chute. Estou no meu Muay Thai, nas minhas artes marciais, e vou fazer um chute. Estou no meu tecido acrobático e vou me pendurar lá no tecido e fazer a abertura no ar. Quando a gente executa um movimento na nossa atividade que precisa dessa amplitude, de uma amplitude grande de perna, por exemplo, o ideal é que eu esteja aquecida. Por quê? Eu vou dar um chute, eu vou mandar minha perna o mais alto que eu puder. Eu vou abrir, eu vou fazer o mais rasgado que eu puder. Eu vou exigir da minha flexibilidade. Então, o ideal é que eu esteja aquecida, com o corpo mais quentinho, porque aí meu corpo cede mais e acaba ajudando a evitar que eu tenha uma distensão, por exemplo, tá? Isso é comprovado cientificamente. Agora, eu vou fazer um treino de alongamento. Eu vou lá pegar minha mão, colocar minha mão lá no pé, pegar meu pé para alongar posterior de perna. E aí eu vou e me aqueço, deixo o corpo bem quente e vou tentar pôr a mão no pé. Quando eu for tentar colocar a mão nesse pé, o que vai acontecer? Eu vou perceber menos a dor do alongamento. Por quê? Porque eu tô quente. E aí corre o risco de eu passar do limite. Então, se você quer evitar lesões, cuidado com o aquecimento. Aquecer muito o seu corpo e ir fazer alongamento talvez não seja a melhor alternativa se você for monitorar o seu máximo onde você pode chegar pela dor. Estou aqui com meu pezinho aqui em cima da cadeira, em cima da mesa, certo? E aí eu vou lá pegar a pontinha do meu pé. Se é um aquecimento básico, que todo... Nossa, deu câimbra no quadril. É um aquecimento básico que todo dia eu faço, ok? Pus lá o pé na barra, fui lá, peguei um pouquinho, para quê? Para me preparar para a atividade que eu vou fazer. Se for um aquecimento básico, normalmente eu só ponho a mão no pé. Eu não vou inclinar o meu corpo para perceber a parte posterior da minha perna, alongando o máximo que ela puder. Sim? Isso não é um alongamento comum, um alongamento que a gente até usa muitas vezes no aquecimento. Agora, outra coisa é eu estar fazendo um treino para ganhar alongamento mesmo de posterior de perna, porque eu quero zerar uma abertura, por exemplo. Aí a gente trabalha naquele máximo, puxando a musculatura no nosso máximo, sem passar do limite de dor, que eu sempre falo aqui, eu vou falar hoje também, mas trabalhando num limite máximo. Se eu vou trabalhar nesse limite de dor máxima para mim e eu esquento demais o meu corpo, eu posso me enganar. Porque meu corpo, quando aquecido, a percepção de dor do alongamento é menor. E aí eu acabo forçando um pouco mais. Então, se você quer evitar lesões, cuidado com o aquecimento. Preciso me aquecer quando eu vou usar a flexibilidade. Agora, quando eu vou treinar flexibilidade, vou fazer exercícios de alongamento, muito aquecimento pode ser pior do que melhor.
Segundo erro, segundo cuidado, tá? Que a gente tem que tomar se a gente quer evitar lesões. É o limite de dor. Sim. O que acontece? Antigamente, a gente achava que, cara, quanto mais eu tracionar minha musculatura, quanto mais eu colocar pressão nesse alongamento, mais eu vou ganhar alongamento. E hoje, baseado em pesquisas, a gente já sabe que não é assim. Na verdade, quanto mais tensão eu coloco nessa musculatura, mais a minha musculatura pode responder com um sofrimento muscular e regredir. Ao invés dela relaxar e alongar, ganhar flexibilidade, ela responde com uma contração, e aí ela fica mais tensa, ela diminui a flexibilidade dessa musculatura, ok? Então, o limite que você vai trabalhar durante o alongamento é muito importante. Qual que é o ponto ideal ali para a gente trabalhar? Depende do exercício que você está fazendo, do protocolo que você está seguindo. Tem protocolos que falam assim, ó, numa intensidade leve, você vai trabalhar ali de 0 a 3, que é o quê? Sentir um leve desconforto. Só que o ganho disso para a flexibilidade é pequeno. O risco de lesão é muito pequeno e o ganho também é pequeno. Se você trabalhar ali entre 4 a 6, que é um nível moderado, então eu sinto meu músculo puxando, não é uma dor insuportável, tá? Consigo conversar, consigo respirar, consigo me concentrar no exercício, eu não tô sudoreica, tô lá me alongando tranquilo. Nesse nível mais moderado, a gente aumenta um pouquinho o nível de lesão e aumenta o nível do ganho, sim? Agora, se eu trabalho numa intensidade de 7 a 10, que é uma intensidade mais puxada, que é a hora que eu, cara, tô no limite do limite, já tô querendo chorar, fazer careta, já tá difícil ali o alongamento, aí eu aumento demais o risco de eu ter lesão e diminuo o meu resultado. Então, o ideal é que a gente trabalhe num nível moderado, ok? Dentro do meu treinamento do T8S, a gente trabalha no nível de dor 7. É um nível de moderado para mais intenso, mais puxadinho ali. Só que tem o porquê da gente fazer isso lá dentro, porque é um protocolo fechado. Ok? Então, você que não trabalha com protocolo fechado, cara, a dor tem que ser moderada de alongamento. Eu não posso exigir demais da minha musculatura, porque senão eu corro risco de machucar e corro risco de não ter o ganho de flexibilidade. Eu ando para trás, na verdade, ao invés de ganhar. Tudo bem? E agora o nosso terceiro ponto. Terceiro ponto é alinhamento. Não adianta. Alongamento é alinhamento. Quando a gente entende um movimento, um exercício de alongamento, entende qual é o alinhamento que eu tenho que fazer durante aquele exercício. O que eu quero dizer com isso? Vou alongar aqui flexores de dedo, tá? Flexores de punho e flexores de dedo. Então, eu puxo os meus dedos para trás, eu puxo o meu polegar também, eu puxo aqui, ó, o meu punho para trás, sim? Eu coloco o meu punho na direção do meu ombro, ok? Ó, meu punho tá na direção do meu ombro. Se meu punho começa a ir para cima do meu ombro, eu acabo aumentando a tensão em regiões que não é onde eu quero alongar. Se ele fica para baixo, eu diminuo o efeito do alongamento. Então, quando eu mantenho o alinhamento certinho, eu consigo alongar as estruturas que eu tô querendo. Então, alinhamento me ajuda a ter mais eficiência no exercício, conseguir o resultado melhor, mais rápido e conseguir o resultado. Porque às vezes, se você está fora do alinhamento, você nem consegue alongar a musculatura que você está querendo alongar. Além disso, o alinhamento diminui o risco da gente expor outras estruturas durante o exercício e machucar. Por exemplo, se eu estou fazendo esse mesmo exercício aqui, certo? E eu não presto atenção no meu alinhamento e subo demais o meu ombro. Eu começo a provocar uma dor lá dentro do meu ombro, porque eu estou causando pressão, o cotovelo também. Então, dependendo da maneira como a gente se alinha, a gente aumenta o risco articular de lesão, o risco de lesão articular. Ou seja, a gente coloca nossas articulações em risco. Cuide do seu alinhamento para evitar isso. Um exemplo clássico disso é o nosso sapinho.
Se eu faço o sapinho, que é aquele um que eu deito de barriga para baixo, com as pernas para lateral, enfim, eu faço esse sapinho, que é como se fosse uma borboleta deitada, tá? E eu faço esse sapinho e os meus joelhos passam a linha do meu quadril para cima, eu posso começar a comprimir o meu quadril lá dentro. Então, tem várias coisas durante o nosso exercício de alongamento que eu preciso cuidar desse alinhamento para evitar que tenha lesões em outras estruturas, ok? Então, alinhamento. Quer evitar lesões? Cuide do seu alinhamento durante os exercícios de alongamento. Quarto ponto é a gente cuidar da forma como a gente chega na posição do exercício. Se você não quer se machucar, vai com calma. Chegue devagar na posição. Por exemplo, eu quero alongar a posterior de perna. Coloquei lá o pé lá em cima da minha mesa e agora eu vou alongar e deito. De uma vez em cima da perna. Cara, a gente precisa chegar na posição devagar. Coloquei a perna lá em cima. Agora eu vou devagar. Puxo o ar pelo nariz, solta pela boca. Conforme eu solto, eu vou me movimentando, vou inclinando mais o meu tronco até a hora que eu vou conseguir encostar na minha perna. Agora, se de uma vez eu deito na minha perna, se de uma vez eu pego minha perna e coloco em cima da mesa, cara, o risco de você fazer uma distensão nesse momento é muito grande. Então, cuide, vá para a posição que você vai fazer o exercício devagar. De preferência, vá na hora que se movimente, na hora que você solta o ar, porque você cria menos pressão torácica, você se ajuda mais ainda, tá? Então, cuidado para chegar na posição do alongamento, se você quer evitar lesão. Quinto ponto, cuidado para sair da posição do alongamento. Eu vejo muitas pessoas que estão lá, né? Tô lá alongando, criei tensão e tal, e aí vai sair do alongamento, terminei. Cara, a sua musculatura tava assim, ó, tensionada, e aí na hora que você solta, dá uma estilingada nessa musculatura, porque ela tá... Quando a gente puxa a musculatura para alongar, a nossa musculatura é natural ela fazer uma força contrária. Então, ela se puxa de volta. Quando eu tô fazendo isso aqui, os meus músculos, eu tô puxando os meus músculos nesse sentido, mas eles estão tentando fazer isso. Na hora que eu solto, eu ajudo ele a fazer isso. E aí eu posso acabar me machucando. Além disso, quando a gente tá lá, e por exemplo, esses músculos que estão aqui, ó, flexores de braço e punho, eles são responsáveis, quando eles contraem, de fazer isso. Ok? Fazer isso aqui, ó, tá? E aí, quando eles contraem e fazem isso, eles estão fazendo força. Eu tava aqui exigindo que eles ficassem esticados, alongados. Para eles fazerem força, eles precisam se encurtar, certo? Eles precisam se contrair. Na hora de eu sair da posição, o que eu faço? Eu exijo que eles mesmos façam força para eu sair dessa posição. Então, eu estava puxando esse elástico, eu soltei esse elástico de uma vez e ainda quero que ele faça força. Aí, o risco de eu me machucar é muito maior. Então, o que eu preciso fazer para sair dessa posição aqui? Cara, soltar os dedos devagar. Depois, relaxa o braço devagar, sustenta com a outra mão. Quando eu vou tirar uma perna, tô lá com a perna lá em cima, fiz o alongamento. Para tirar a perna, cara, segura a perna, tira a perna devagar daquele apoio que você colocou. Esse retorno, sair da posição, é fundamental se você quer evitar lesões. Uma lesão. Ok? Então, ó, sexto ponto. Olha para mim. Estar presente durante o alongamento. Cara, fazer alongamento, conversando, prestando atenção em outra coisa, é a pior coisa que você pode fazer. Tô lá, coloquei a mão no pé, vou me alongar, puxo o ar pelo nariz, solta pela boca, se concentra no que você está sentindo durante o alongamento. Fecha os olhos, se concentre em você, perceba que musculatura que está sendo tensionada, em qual intensidade eu estou tensionando. Você é o botão do volume do seu exercício. O que eu quero dizer com isso? Sabe o volume do rádio, né? Você pegava assim e virava, antigamente era assim, sabe? Não era botãozinho, né, Tia Ju, que apertava. Antigamente você girava assim, ó. E aí a gente vai fazer alongamento, segura nesse botão, fica conversando, aumenta no último volume, volta e nem percebe. O que eu tô querendo dizer com isso?
tô lá segurando o pé, eu coloco muita pressão, extrapolo o meu limite e muitas vezes nem percebo porque eu fiz aquecimento. Sim? Cuidado com o seu limite. Para isso, eu preciso estar presente. Eu preciso perceber a minha musculatura. Se eu faço exercícios de alongamento sem estar prestando atenção naquilo, o risco de lesão é gigante. Gigante. Então, cuidado com isso, tá? 7º ponto. Sempre que possível, use protocolo. O que quer dizer com isso? Você pode pegar exercícios aleatórios no YouTube, nas redes sociais e tudo mais. Pode, sem problema nenhum, né? Um exercício que seu professor dá na aula, sem problema nenhum. Só que, se você quer fazer um treino de alta intensidade, se você quer zerar uma abertura, por exemplo, e você tenta fazer isso sem o uso de protocolo, o que é o protocolo? O protocolo é uma receita de bolo que foi testado. Por exemplo, peguei lá vários atletas de basquete e apliquei o exercício X. Esse exercício funcionou em tantos % deles e mostrou que é eficaz e tal. Cara, eu testei um exercício. Agora, um protocolo, a gente testa tudo que envolve. Por exemplo, no T8S, que é o meu treinamento de flexibilidade para zerar a abertura, lá a gente tem todos os exercícios que vão te levar para a abertura zerada. Esse treinamento ele é feito em 8 semanas. Depois de 8 semanas, você é obrigado a fazer uma pausa de manutenção. Se interrompe, você para de fazer exercício de alongamento para fazer alongamentos de manutenção, vamos dizer assim. Além disso, lá a gente tem o que é que eu faço antes dos exercícios, o que é que eu posso fazer depois dos exercícios. Tudo isso protocolado, ou seja, já passaram pelo T8S mais de 1.000 alunos. Eu já perdi as contas, você sabe, Tia Ju? Mais de 1.200, segundo a Tia Ju. E aí, quando a gente olha para esses 1.200 alunos que passaram por esse protocolo, fizeram os mesmos exercícios que você, por exemplo, entrando no T8S vai fazer, eu sei como é que tem que seguir, como é que o seu corpo vai responder mais ou menos. Isso faz com que, na hora que eu perceba que seu corpo não está respondendo do jeito que eu acho que deveria responder, baseado nas experiências passadas, a gente consegue modular uma coisa ou outra. Sim? Agora, se você não sabe como seu corpo vai responder, você pode acabar forçando mais, porque às vezes você acha que seu corpo não está respondendo como ele tinha que responder. Cara, quando os alunos entram no T8S, a primeira semana, cara, é a semana que todo mundo mais ganha. Quem é T8S? Fala para mim aí qual a sua experiência no T8S. Na primeira semana, é a semana que mais ganha. Você vai lá, faz um pouquinho de alongamento normalmente, assim, as pessoas que não têm muito costume com alongamento, ou que faz alongamento ali cometendo alguns errinhos de alinhamento, na primeira semana ganha horrores. Aí, da primeira para a segunda semana ganha horrores, da segunda para a terceira não ganha tanto. Aí a pessoa fala, acho que agora não tá funcionando mais, acho que eu fiz alguma coisa errada, acho que isso, acho que aquilo. Se você não participa de um protocolo, você vai tentar forçar mais. Só que o que acontece? É o que eu explico para meus alunos. Cara, na primeira semana lá, na primeira semana, a gente vai, faz os alongamentos e a gente tem um ganho. Na segunda semana, a musculatura ela vai responder com uma queda, porque ela tá cansada, ela recebeu uma carga, ela precisa cair para se adaptar e começar a subir devagar. Então, essa primeira semana é um pico alto. Depois ela tem uma queda e aí ela vai tendo pequenos picos até a gente chegar na abertura zerada. Quando você não entende isso, você pode forçar mais a sua musculatura. E aí, eu posso correr o risco de me machucar. Então, sempre que possível, tenha protocolo, use protocolo. Cara, Mari, como é que eu faço para ter protocolo? Tem o T8S, não tá com matrículas abertas, mas quando tiver, você entra. Mas eu queria começar agora. Cara, conversa com o seu professor, vê o que ele pode te passar ali para ele te orientando, tá bom? 8º ponto para evitar lesões. Gente, presta atenção na tia Mari agora. Intensidade de treino é uma coisa que a gente aumenta gradualmente. É devagar.
Eu não posso... Vou começar a fazer alongamento hoje para zerar minha abertura. Decidi, tô decidida e vou lá e coloco 10 exercícios, 1 minuto cada exercício, subo uma intensidade mega puxada, saio destruída da primeira aula. Amanhã, meu corpo vai estar todo dolorido. Eu vou tá com lesões ali. Sim, por quê? Porque eu coloquei uma carga muito alta, eu aumentei demais a intensidade do meu treino. Não fazia porcaria nenhuma. De repente, comecei a fazer um monte de coisas e aumentei essa intensidade. Então, a gente precisa ir com calma. E quando eu falo da intensidade, eu não estou falando só dos alongamentos, não. Tá? Então, você vai começar a fazer alongamento, comece com calma. 2, 3 exercícios. Não pega uma aula de 2 horas de aula e faz super pesado todos os exercícios. Sim? E quando eu falo de intensidade, não é só do alongamento, a intensidade também do seu treino de força vai influenciar. Se você pegar lá um treino de força, sei lá, ao invés de pegar um halterzinho lá de 2, 3 quilos, quiser pegar um de 10, primeiro dia já pega um de 10, vai levantar 2 vezes, toda torta, e vai se machucar. Com alongamento é a mesma coisa. Como que a gente coloca a carga no alongamento? É a nossa percepção de dor. Às vezes, quanto mais eu inclino o corpo, às vezes, quanto mais eu puxo a faixa elástica, essa é a carga que eu coloco nos exercícios de alongamento. Então, a gente precisa modular isso. Eu preciso ir com calma, entender que eu vou aumentando essa carga, mas isso é gradual. 9º ponto. Se você quer evitar lesões, faça as compensações. O que são compensações? Cara, terminei de fazer meu alongamento. Ao invés de levantar e sair andando e segue a vida, não. Vai lá, faz uma automassagem, passa a bolinha na musculatura que você alongou, massageie essa musculatura, faça liberação miofascial, se você puder. Sim? Alguma coisa você pode fazer para ajudar a sua musculatura a se recuperar. Quando a gente está alongando o nosso músculo, a gente promove pequenas microlesões. Então, a gente vai puxando, ele vai machucando um pouquinho. Isso é normal, é fisiológico. Só que se depois que eu terminei meu alongamento, eu aumentar a circulação sanguínea ali, eu acabo ajudando essa musculatura a se recuperar mais rápido. Tá? Então, nem é que as compensações, elas evitam as lesões, mas elas ajudam o seu corpo a se recuperar mais rápido. Show de bola? E o último ponto, que eu considero um dos mais importantes. Bom senso, né, Tia? Gente, vocês não fazem ideia como o bom senso evita lesões. É incrível, é incrível. Bom senso é um negócio que evita lesões. O que eu quero dizer com isso? Cara, você vai fazer um alongamento que você olha e, é meio arriscado. Vou colocar o pé, por exemplo, aquele alongamento que eu sempre dou aqui no canal, que é de fazer como se eu estivesse alongando, vou alongar posterior no banquinho, né? No puff, no baúzinho que arrasta, sim? Aí eu pego uma cadeira de rodinha. Gente, bom senso, né? Não vai rolar uma cadeira de rodinha, eu perco o controle dela. Cara, não, eu vi um alongamento mega legal que você pendura a perna lá no lustre. Cara, bom senso. Você vai ter controle do seu corpo? E se alguma coisa der errada? Ah, tô fazendo... vou fazer foto controle, fui lá, fiz o meu espacate para fazer a foto e o chão tava liso. Bom senso. Você está fazendo a foto controle de meia para escorregar, mas tem algum breque? Eu preciso ter uma parede para apoiar, ou o meu calcanhar tem que estar de fora para eu conseguir brecar. Não é simplesmente descer, porque eu posso me machucar. Sim? Então, bom senso pode ajudar bastante. Ah, vou pedir para uma pessoa vir me empurrar. Cara, bom senso. Essa pessoa não sabe qual é o limite. Ah, não, mas eu vou falando. Às vezes, na nossa percepção, a gente ir descendo, a gente vai numa velocidade. Às vezes, a pessoa pode te empurrar em outra velocidade. E aí, a gente pode se machucar. Bom senso. Show de bola, galera? Show, Tia Ju? Show de bola. Ó, se você fizer todos esses pontos, o risco de lesão vai ficar bem baixo, né, Tia Ju? Minimiza muito. Minimiza muito,
né? Vai ser algum descuido ali. Entre as questões acidentais. Exatamente. Show de bola? Fechamos, amores. Beijos.